Oi pessoal, tudo bem? Vou fixar nosso título aqui. Vamos começando. Gente, bom dia mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Nossa ideia hoje, como o título já diz, é a gente poder pensar um pouquinho e refletir, discutir um pouquinho sobre as implicações, né, do depoimento do Sérgio Moro, né, em duas variáveis principais, que são políticas, né? Estou fechando a janela aqui para melhorar a iluminação, diminuir a contraluz. A ideia é a gente tentar entender o fenômeno que foi o depoimento, para que ele serviu dentro de uma conjuntura política e como, de fato, quais são os próximos capítulos daí derivados. Lembrando a rapaziada que talvez nunca tenha participado dessa live, que eu não sou advogado. Então eu não farei uma análise jurídica do depoimento, não farei uma leitura do depoimento, algo do gênero. O nosso objetivo aqui é fazer uma reflexão sobre o impacto do depoimento em termos de mundo político, que significa dizer o quê? O depoimento gerou um fenômeno e esse fenômeno foi, em algum sentido, respondido, né, pela presidência da República no dia de ontem e deve gerar algum tipo de repercussão nos próximos dias. E esse movimento das peças de tabuleiro é o que a gente efetivamente quer dialogar e analisar aqui, tá bom? Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo aqui, é isso que a gente espera fazer, tá? Nesse aspecto, antes da gente começar até, eu queria fazer dois convites, né? O convite para você que já segue a nossa página, para que você clique nesse aviãozinho de papel que tem aí embaixo, né? E encaminhe essa live para os seus amigos, de forma que eles possam participar desse papo com a gente, né? O segundo elemento é que vocês sigam, para você que está aqui pela primeira vez e não segue essa página, que você passe a seguir a nossa página. E nós estamos também no YouTube, todas as lives que nós fazemos estão no YouTube. Nós temos um canal no Telegram que é aberto, então se você tem Telegram, é só buscar lá Creomar de Souza e você vai achar isso. E aí você recebe todas as lives, caso você não consiga participar das nossas conversas ao meio-dia. E nós estamos também no Twitter, Creomar de Souza. Então, assim, se você tiver o interesse de acompanhar esse nosso olhar sobre a política brasileira, essa análise estratégica da política brasileira e dos seus encaminhamentos, fica aí o convite para que você possa participar desse papo com a gente, tá bom? De outro lado, eu quero convidar aqui também para que você siga as redes da minha empresa, que é a Dharma Political Strategy. Nós estamos aqui no Twitter e no Instagram também e no YouTube, Dharma Politics, dá para seguir lá. A Dharma é um think tank de política, né? A gente pensa política, faz análise de política cotidianamente. Então, se você tiver interesse, pode seguir a gente, tá bom? Peço isso encarecidamente. Convide os amiguinhos, dê um coraçãozinho aí, curta o nosso processo e vamos nessa. Para quem está vindo aqui pela primeira vez hoje, como é que funciona? Eu faço uma fala inicial e depois eu vou respondendo as perguntas. Para responder as perguntas, eu peço que você use essa ferramentazinha do Instagram que tem uma interrogação. Você clica nela aí, digita a sua pergunta e depois, quando eu for responder a sua pergunta, ela fica aberta para todo mundo que está participando da live, tá? Isso não impede de você fazer comentários enquanto a gente está falando. É só que talvez me impeça de ler os comentários enquanto eu estou falando por uma pura incapacidade de entender, de conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá?
mas pode comentar, pode ir falando, o que a gente for pegando, a gente vai dizendo aí. Então vamos pensar sobre o depoimento, sobre esse processo de saída do Moro do governo, sobre a lógica mental que levou à construção do depoimento e qual a implicação política disso, tá bom? Efetivamente o que a gente tem? Vamos falar primeiro de expectativas, né? Havia uma enorme expectativa no mundo político, sobretudo daqueles que estão hoje em posição contrária ao presidente Jair Bolsonaro, né? A oposição partidária e grupamentos da sociedade que são contrários ao Bolsonaro, havia uma enorme expectativa destes grupos em específico de que o depoimento, né, de Sérgio Moro fosse uma espécie de bomba atômica no cenário político brasileiro. O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando, pelas expectativas alimentadas, que Moro trouxesse uma espécie de bomba atômica e jogasse essa bomba atômica dentro do cenário político nacional, e a partir do momento que isso fosse feito, automaticamente se teriam instrumentos para duas coisas, né? Uma erosão muito forte da base de apoio do presidente Bolsonaro, que ficaria chocada com o que estaria exposto no depoimento, e dois, a abertura de um processo de impeachment para aqueles mais entusiasmados, né? Nessa lógica do ponto de vista da ansiedade e das expectativas. E aí vem, o depoimento é feito no sábado, ele dura bastante, e é divulgado no dia de ontem em exclusividade pela CNN Brasil, que leu o depoimento, inclusive no ar, num negócio que foi bastante peculiar, né? Uma repórter lendo e um outro repórter comentando, né? E a leitura do depoimento gerou naquele pessoal que tinha uma expectativa muito grande de um processo que fosse destruidor de reputações, uma frustração. E uma frustração por quê? Porque efetivamente o depoimento não é uma bomba atômica, né? O depoimento foi feito no sentido de criar dois processos. O primeiro é de preservação da própria reputação do ex-juiz Sérgio Moro, que foi juiz federal por 22 anos, então ele não criou nenhum tipo de fala ou ação que permitisse posteriormente que ele fosse incriminado por algo, né? E o segundo é que ele parece deixar uma espécie de trilha, né? Ele vai dizendo, olha, o caminho de investigação é aqui, o caminho de investigação é ali, você pode fazer isso, pergunte ao presidente, intime os ministros, né? E o primeiro elemento que está na esfera jurídica, mas que tem um elemento político nessa estratégia do Moro, é o fato de que, após sair o depoimento, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, convoca os 3 generais militares a prestarem depoimento dentro do inquérito que está sendo criado a partir daquilo que o Moro expôs em seu depoimento. E por que é importante entender isso? E aqui eu vou abrir um parêntese e vou dar uma indicação de uma leitura que eu já falei várias vezes aqui. A leitura se chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Vamos lá de novo? Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. É um livro do Daniel Kahneman. E neste livro, Daniel Kahneman diz que nós, seres humanos, pensamos de 2 maneiras. Uma é rápida e intuitiva, né? E é papum, papum, papum. E outra maneira é lógico, racional, onde você para, freia a intuição e pensa muito bem o que você está fazendo, quais são os passos, quais são os encaminhamentos que você de fato está fazendo e quais os impactos disso sobre o seu dia a dia, né? Nessa situação toda, nós temos que, de fato, na lógica que se coloca, Moro toma uma iniciativa e presta um depoimento do seu discurso, melhor dizendo, do seu discurso de renúncia, né, de saída do ministério, de pedido de demissão. Até o depoimento e todas as posturas posteriores daí, nós vemos na lógica de ação do ex-ministro e ex-juiz um entroncamento muito interessante de uma lógica muito racional, onde ele não fala intuitivamente, onde ele não dá respostas rápidas, onde tudo é muito bem pensado. Nesse aspecto, toda a lógica do depoimento é construída para preservar a reputação do próprio ex-ministro
e 2, criar pistas para que os investigadores, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, tenham meios para encontrar aquilo que o ministro considera serem crimes possíveis, mas ele, de fato, não incrimina o presidente. E por que eu estou dizendo que é importante ler o Daniel Kahneman para entender o comportamento e a psique do Moro nesse momento, em termos de âmbito de negociação e reflexão política, e é importante ler o Daniel Kahneman para entender a reação do presidente Jair Bolsonaro. E aí vem, se Moro tem uma reação ao processo que é toda muito lógica, racional, onde se pensa passo a passo tudo aquilo que se faz, né? E aí eu não vou entrar no mérito aqui do depoimento de ser bom, ser fraco, ser forte, isso a gente deixa para a turma das expectativas e ansiedades, né? De outro lado, a resposta do presidente vem dentro de um padrão muito claro, que é o padrão que caracteriza a atuação cotidiana do presidente Jair Bolsonaro, que significa dizer o quê? O presidente tem uma reação que é intuitiva e explosiva ao responder o ex-ministro, né? E aí vem um ponto importantíssimo nessa lógica, que é o quê? Que é o fato de como o Bolsonaro joga e trabalha com os seus apoiadores em um momento em que ele percebe que está em uma situação defensiva, mas sabe que o único jeito de tentar sair dessa situação é na ofensiva, é a forma como ele pensa, e nessa medição e nessa atuação de sempre estar na ofensiva, o presidente ontem tem 2 reações que são bastante impactantes e que devem ser levadas em consideração para medir o termômetro emocional da coisa. A primeira é quando pela manhã, em um diálogo com os repórteres, ele manda os repórteres calarem a boca, né? Isso mostra em algum sentido que ele está indo para cima e ele tem que forçar a narrativa de que é um homem contra o sistema e que contra ele, inclusive, está a imprensa, que é parte desse sistema. O segundo elemento que é importante é quando o presidente tenta, já à tarde, após a liberação e os comentários exaustivos sobre o depoimento do Sérgio Moro, principalmente na CNN Brasil e em outras redes também, quando o presidente vem retrucar o que está no depoimento e dizer que o depoimento não incrimina em nada, né? E ele faz em uma ação que a gente pode considerar em uma ação teatrológica, ele pega o próprio celular, abre o WhatsApp e mostra para os repórteres. Qual é o efeito prático disso, né? O efeito prático disso, do ponto de vista de prova, é mínimo. Mas o efeito narrativo disso, que é onde o presidente Bolsonaro quer jogar, pode ser visto como sendo muito forte. Por quê? Porque aí aquele eleitor base do Bolsonaro, ou o eleitor que tendencialmente pode se aproximar de Bolsonaro, vai dizer: o presidente não tem nada a esconder. Você viu que pela primeira vez na história, um presidente da República no Brasil abriu seu WhatsApp e mostrou para as pessoas. Entende? Então o que nós temos observado aqui nesse exato momento é um choque entre 2 estratégias e 2 formas de pensar a si mesmo e de pensar a política. De um lado, nós temos o Moro agindo numa lógica numa estratégia muito lógico-racional, em que ele quer, 1, preservar sua própria reputação, 2, dar as pistas para que o presidente e o seu grupo político sejam incriminados. E de outro lado, nós temos um presidente que continua jogando na ofensiva e que reage a tudo de maneira intuitiva e acelerada. E essa ideia de reagir a tudo de maneira intuitiva e acelerada faz com que, efetivamente, o presidente se coloque, né, em uma situação em que ele está tentando construir uma narrativa para si mesmo, em que, de fato, ele se coloca em uma posição de quase servidor, né, do povo ou de uma estrutura patriótica que eles estão tentando construir, e ele sozinho tem enfrentado o fardo de lidar contra forças que são muito, muito maiores do que ele, para, em algum sentido, continuar fazendo aquele diálogo direto entre ele de um lado e uma parte da população de outro. Isso tem funcionado? Isso tem funcionado dentro daquele processo que nós já temos falado, que nós falamos ontem especificamente, em que a militância tende a uma retração, sobretudo pelo fato de que ela perde de que a militância, ou melhor dizendo, os apoiadores do Bolsonaro perdem um referencial à medida que o Moro sai do governo, né?
funciona para esse grupo menos numeroso, mas mais orgânico e mais organizado, né? No sentido de que ele tem organicidade, porque se começa a construir uma lógica discursiva que vai querendo construir uma narrativa bolsonarista, e de outro ele tem uma organicidade porque tem gente bancando a coisa, que é, por exemplo, dizer as manifestações na Esplanada, isso não sou eu, isso está nos jornais, tiveram um apoio logístico de um dos entes que está envolvido no processo de construção do partido do presidente, que é o Aliança para o Brasil, tá? Neste processo, então, o presidente provavelmente vai continuar forçando, né, a corda no sentido de construir uma narrativa e uma resposta emocional aos problemas advindos do dia seguinte do depoimento do Moro. Porque aí esse é o ponto específico importante. À medida que o depoimento não é uma bomba atômica do ponto de vista jurídico, pelo menos eu consultei alguns advogados que me falaram isso, conversei com algumas pessoas, à medida que o depoimento não é uma bomba atômica do ponto de vista jurídico, isso quer dizer, ele também não é uma bomba atômica do ponto de vista político. Mas um desses juristas com os quais eu conversei, ele disse que ele usou a expressão é uma bomba de efeito retardado, ela tem um cronômetro. E esse cronômetro está lá colocado para dar tempo do Moro se afastar e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Aqui estão os fatos e as provas. E à medida que os investigadores vão fazendo o processo, eles teoricamente podem encontrar os fios da meada que liguem aquilo que o Moro dá como indício a uma conduta incorreta do presidente da República. E é disso que a gente está falando. E aí esse processo vai acelerando uma dinâmica que envolve o quê? Que envolve basicamente, de um lado, um presidente que tem tentado se blindar, e aí é importante entender essa dubiedade no discurso do Bolsonaro. Ao mesmo tempo que na sua narrativa, quando ele para ali na frente do Palácio da Alvorada e conversa com os repórteres e se coloca na posição de um homem contra o sistema, um homem antissistema, um homem que está sozinho indo para o sacrifício contra a nação, de outro lado o governo está tentando articular apoio congressual, trazendo o centrão para dentro do governo, né? E criando elementos de indicação de indivíduos que possam, em algum sentido, não serem vistos como seus rivais ou como rivais do presidente nas estruturas, que é a indicação do novo ministro da Justiça, né? E a indicação do novo diretor-geral da Polícia Federal. O problema é que a cada um desses movimentos, as outras forças políticas vão se articulando. E aí, especificamente, do elemento Congresso, e aí vamos lembrar, qualquer tipo de diálogo ou de consideração ou de fala sobre processo de impeachment, por exemplo, exige necessariamente um colchão político que dê a sustentabilidade para a tese, né? Vamos lembrar o seguinte, a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu quase um ano, né? O Eduardo Cunha foi levando o processo em banho-maria até ter a sustentabilidade política necessária para derrubar a presidente, a ex-presidente. Né? Nesse caso específico, o que a gente vai precisar observar nos próximos dias é se surge algum fato novo, dependente desses indícios postos pelo ex-ministro Sérgio Moro, e se eles causam desgaste político no presidente. Porque aí tem um ponto bastante interessante que eu recebi em um artigo de uma amiga, Flávia, que está aqui, que se diz o seguinte: o ministro Celso de Mello, do STF, está fazendo a apuração das questões, né, de maneira muito aberta. Não tem nada correndo em segredo. Os militares foram convocados para prestarem depoimento, eles vão ter que prestar o depoimento, eles vão falar, e isso tem impacto político. Então, nesse processo, o que a gente pode dizer? O depoimento do Sérgio Moro em âmbito político não é uma bomba atômica. O depoimento do Sérgio Moro, de outro lado, não é um estalinho. Mas, de fato, ele cria condicionantes que podem transformá-lo em uma bomba relógio no curso do tempo. E aí, nesse aspecto, especificamente, a gente pode fazer uma explicação em que a subida de tom do presidente a cada dia revela, né, a percepção de que há um encolhimento da sua base de apoio, de um lado. De outro lado, a percepção de que o preço pago para fugir do isolamento político-institucional tende a ser cada vez mais alto, né? E o receio de que em algum momento esse processo jurídico
possa se transformar em uma ação política que gere complicações ao processo de governança. Essa condicionante, esse choque de coisas é o que me parece que é mais interessante para a gente observar nesse exato momento, né? E aí, eu creio que eu paro por aqui e vamos para as perguntas. Se alguém tiver pergunta, solta a pergunta na ferramentazinha de pergunta. Gente, eu não sei se eu fui muito... Essa é uma pergunta aí que, por favor, podem me responder até pelos comentários. Eu não sei se minha fala foi muito acadêmica ou muito difícil de compreender. Se alguém não entendeu algum ponto também, eu volto, tá? É só dizer. A ideia aqui, na verdade, era tentar deixar o mais claro e o mais transparente possível a nossa reflexão, e por isso que eu indiquei o livro do Daniel Kahneman, porque vale a leitura para você entender como formas diferentes de pensar podem te levar a resultados distintos, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta já. Opa, sem pergunta ainda. Estamos devagar de perguntas hoje. Então vou tomar mais água. Legal, acho que foi tranquilo, que bom. Se alguém achou que não foi tranquilo, é só dizer que a gente vai melhorando esse processo aí. Estamos à espera das perguntas, gente. Se não tiver pergunta, não tem live. E aí eu vou terminar e lavar minha louça ali. Na verdade, eu lavei louça mais cedo hoje, né? Então tá tranquilo, não tem louça. Eu vou ter que fazer o almoço. E eu dei um vacilo, deixa eu dizer que enquanto coisas da vida cotidiana em momentos de quarentena, meu chuveiro queimou, né? E aí eu fui arrumar o chuveiro e o chuveiro não arrumou, vou ter que comprar outro. E eu desliguei os disjuntores para fazer a troca lá da resistência do chuveiro. E eu esqueci de ligar de novo o disjuntor que ligava a geladeira. Quando eu acordei de manhã estava tudo derretido, enfim. Prejuízo total, vou ter que fazer compra de novo que estragou um monte de coisa. A vida é dura, né? Acontece. Vamos lá, perguntas? Nenhum questionamento? Olha só, que coisa louca. Comentários, perguntas. Tem uma pergunta. Vamos ver de quem é a pergunta. Vamos lá. Pergunta da Priscila. Omar, diante desse depoimento sem graça do Moro, podemos falar que diminuiu o calor no presidente? Eu creio que sim, no curto prazo, certamente, Priscila. Esse é um ponto que a gente veio tratando, né? Durante essa live de hoje. Me parece que havia um enorme receio. Eu acho que tinham duas forças, né? Do lado daqueles que apoiam o presidente, tinha um enorme receio de que o depoimento implodisse o governo, né? Do lado daqueles que são contrários ao presidente, existia uma enorme expectativa de que o depoimento explodisse o governo. No fim das contas, o depoimento não faz nem A nem B, porque um elemento fundamental do depoimento é que ele é construído também para preservar e não gerar incriminação sobre o próprio Moro, né? Isso é um ponto importante dizer. O depoimento é muito bem arrumadinho, amarradinho, né? Acho que amarrado é a melhor expressão. O elemento é muito bem amarrado para que o Moro não se incrimine em nada. É um jurista experiente. E dois, ele diga, olha, tá ali, você vai ter que abrir a porta. A porta eu não posso abrir, porque se eu abrir a porta eu crio complicações para mim mesmo, né? Mas se você quiser, você vai lá e abre a porta, então tá tudo ali. Isso, em algum sentido, dá ao presidente a possibilidade de uma diminuição da pressão sobre si. E é por isso, em específico, que, para mim, o presidente faz uma fala na tarde de ontem que é bastante forte, né? E faz aquele gesto de teatro que tem seu impacto, e a gente não pode ignorar isso, né? De que ele destrava o celular e fala, olha, tá aqui meu celular, ó, vem aqui olhar, né? Então, isso é um marcador. A questão é saber quais são os desdobramentos daí derivados, e me parece que o Moro faz uma aposta de que ao dar pistas que levam à convocação dos ministros militares a prestarem depoimento, ele põe esses caras na berlinda, no sentido de dizer, e aí, vai mentir ou não vai mentir? Você vai dizer o quê? E aí, esse é um elemento que a gente vai ter que prestar atenção nos próximos dias, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Os gestos do Moro indicam desejo de sair ou retornar à vida política? Há indicativos? Então, me parece que ele está usando mais uma vez o Daniel Kahneman como referência. Eu vou falar desse livro tanto que vocês vão querer comprar ao final. E eu nem estou levando jabá, só para deixar claro.
Eu creio que, usando o Kahneman como referência, o Moro está muito no processo de ir construindo, passo a passo, uma estratégia. Eu não ignoraria que ele tem como um objetivo final algum tipo de participação na vida pública como candidato, mas me parece também que ele está tateando o caminho, ao invés de bater firmemente, sabe? De bater o martelo na mesa e dizer, eu vou para tal coisa. Ele entende que à medida que ele sai do governo, ele perde uma vitrine. Ele entende que tem um risco jurídico para ele e político à medida de fazer o que ele fez. E ele está tentando criar uma situação em que, ao final da história, ele não seja visto como alguém ruim. E isso pode ser uma preparação para uma candidatura futura para algum cargo, né? Vamos aqui, próxima, que agora as perguntas estão chegando. O impeachment hoje seria benéfico para o Brasil em termos de história política e social? Olha, eu creio que o impeachment, falar de impeachment hoje é muito precoce, né? Eu vi nos últimos dias várias pessoas falando de impeachment, e aí tem uma questão que é fundamental antes da resposta à sua pergunta propriamente dita, que é o fato de que o impeachment é um processo político. E na inexistência de elementos políticos, né, de sustentabilidade para esse tipo de ação, o resultado pode ser muito pior do que a tentativa. O que é que eu estou querendo dizer? Uma tentativa frustrada de um processo de impeachment pode colocar a nossa democracia em uma situação muito mais complicada do que ela está hoje, né? E aí, nesse aspecto, eu creio que o primeiro elemento para qualquer conversa desse tipo é a construção de consenso. E aí eu vou fazer uma comparação bem breve entre o processo de impeachment do Collor e o processo de impeachment da presidente Rousseff. No processo de impeachment do presidente Collor, se construiu um consenso muito forte de que o presidente não tinha capacidade mais de governar, perdeu a maioria no Congresso, e a partir disso, a chegada do Itamar Franco e a construção do processo político daí resultante levou a uma lógica em que existia um consenso sobre a necessidade de estruturar positivamente um combate à inflação e a geração de estabilidade econômica. E essa agenda trouxe para a gente o Fernando Henrique com o plano real, ainda no governo Itamar Franco, depois 2 presidências Fernando Henrique, que foram bem sucedidas no sentido da estabilidade econômica, e 2 presidências Lula, onde o Brasil cresceu bem até, e migrou em algum sentido para agendas sociais, porque também existia esse processo. No caso da Dilma, como esse consenso não existiu, a gente vive num processo de polarização que vem do impeachment de Rousseff até hoje, né? O país sangra de 13, 14, 15, 16, vem Temer, nada funciona, e aí vem uma eleição e o país ainda não tem consenso sobre quais são as agendas. Eu creio que uma pré-condição para qualquer ação dessa envolveria uma definição de qual é a prioridade, né? E aí eu queria agradecer, acho que a Suelma está aqui, eu queria agradecer o papo que eu tive com ela no fim de semana, ela e a Denilde, em que a gente rememorou o processo de impeachment. Foi muito legal, do Collor ainda, né? A gente fez um exercício de memória. A Suelma não fez o exercício de memória, né? Quem fez o exercício de memória sou eu, porque Suelma e Denilde não tinham, nem pensavam em política, porque elas não tinham nem nascido quando o Collor caiu, né? Vamos aqui, mais uma pergunta. Tá. Aí vem aqui uma pergunta. O cala-boca de ontem não gera obscuridade o suficiente para tirar o legislativo da inércia? Eu creio que ainda não, Guinter. Eu creio que ainda não. Me parece que, efetivamente, o que nós temos aqui é o fato muito concreto de que o Congresso Nacional parece ainda não ter se recuperado dos traumas e das feridas resultantes do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Mesmo a legislatura tendo tido uma renovação, postos-chave dessa legislatura passaram por aquele processo e tem, em algum sentido, muitas ressalvas acerca das escolhas a serem feitas. E aí isso leva especificamente a um processo em que o elemento fundamental é saber, o governo tem capacidade de governar? Né? 2, à medida que o governo tem capacidade de governar, eu que sou base do governo no Congresso, tenho a capacidade de criar agendas que beneficiem o meu grupo político? Isso é importante. Isso começou a acontecer ontem, né? O Centrão está destruindo o discurso do Paulo Guedes de responsabilidade fiscal, torcendo a corda para aquilo que lhe interessa. O Centrão está guiando
os posicionamentos do governo no Congresso. A questão é saber até quando isso dura, né? E 3, à medida que eu apoie ou rejeite o presidente, isso é benefício político eleitoral para mim, né? Porque uma questão fundamental que faz com que os parlamentares saiam do apoio a um presidente da República em um processo de impeachment não é necessariamente o fato desse presidente estar fazendo bem ou não a sua função como presidente da República. É sobretudo o fato do ganho político daí derivado. E nesse aspecto, me parece que a leitura da maioria dos parlamentares hoje, e não por acaso o presidente está conseguindo construir uma base de votantes aí, a leitura dos parlamentares até o presente momento é que não vale o custo de romper com o presidente. E aí, nesse aspecto especificamente, vale ficar de olho nas próximas pesquisas, né? A métrica vai dizer se o presidente está desidratando ou não em termos de apoio popular. E se essa desidratação for muito grave, aí ele arranja um problema, porque até agora toda a narrativa do presidente foi: eu tenho o povo comigo. E tendo o povo e os votos comigo, não só dentro do governo como ministros, mas fora como base congressual, a galera tá com ele. Se em algum momento essa base derreter, aí o jogo político vira, né? Sobretudo com esses grupos políticos do Congresso que estão mais ao centro e que têm um instinto de sobrevivência muito bem construído, tá? Vamos aqui, próxima. Gente, eu sou muito ruim de essas letrinhas pequititinhas. Elisa, você põe as letrinhas pequititinhas, eu não consigo enxergar. Concorda que o impeachment só sai se o STF de fato encontrar esqueletos da milícia no armário do Bolsonaro? Concorda que o impeachment só sai se o STF de fato encontrar esqueletos da milícia no armário do presidente lá no Rio de Janeiro, né? Aí a segunda parte, Elisa, eu não vi. A segunda parte da sua pergunta não abre aqui, tá? Elisa, eu acredito que assim, eu não sei se... Primeiro, eu não sei se o STF ou a Polícia Federal ou o Ministério Público vão achar algum esqueleto no armário, né? E eu tenho a hipótese que, independentemente do esqueleto que seja, se ele estiver naquele percurso que o Sérgio Moro indicou, e mais do que isso, à medida que ele estiver nesse percurso, se ele gerar uma erosão suficientemente forte no apoio popular do presidente, você tem uma conjuntura política favorável, entende? Eu creio que não está em um caso ou em um tema específico. Eu creio que pode ser qualquer tema. O fato é que o tema encontrado tem que de maneira inequívoca gerar uma onda de arrefecimento de apoio político, e esse arrefecimento de apoio político e popular vai fazer com que, espelhadamente, à medida que o presidente perca pontos em termos de ótimo e bom nas pesquisas, suba o número de deputados que diga não quero estar contigo, né? E aí você cria a conjuntura para que haja esse desgaste. Então, eu diria que eu concordo contigo, só que para mim tanto faz o tema. A questão é saber se o tema tem impacto em uma parte do eleitorado que ainda está com o Bolsonaro. Beleza? Vamos lá. Tem mais uma aqui. Tem mais uma. Se o interesse de Mourão, as chances de afastamento diminuem? Então, eu creio que o Mourão tem agido de maneira muito correta, né? Principalmente porque ele faz a leitura de que o ambiente político de tomada de decisão é muito tóxico no entorno do presidente da República e tem uma lógica de uma certa confrontação e paranoia ali, né? Uma ideia de que estão todos contra o presidente. Então ele tem tomado a decisão à medida de se afastar. Me parece nesse aspecto, na história que eu contei para a Suelma, porque ela não lembra, né? No domingo, eu nem sei se ela está aí mais. Me parece que o Mourão tem um posicionamento que é semelhante ao do Itamar Franco, né? Com a diferença de que o Itamar Franco não estava próximo do processo de tomada de decisão do presidente Collor, então ele estava realmente afastado, e quando as coisas aconteceram ele falou, tá bom, então me entrega aqui e vamos fazer uma articulação nova, né? O Mourão está bem próximo do processo de tomada de decisão e parece perceber que não é bom
para ele e para o governo assumir um posicionamento de vamos afastar, né? Que é diferente do posicionamento do Temer, né? Em algum momento o Temer realmente rompeu com a Dilma e trabalhou pela queda, né? Eu creio que esse é um elemento importante, diferencial, tá bom? Mais uma. Estamos caminhando para um governo autoritário, considerando as manifestações com atos antidemocráticos? Essa pergunta é excelente, Vivian. Eu não sei se nós estamos caminhando para um governo autoritário. Eu tenho até uma passagem interessante, tá? Para contar da minha própria vida. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp aqui em Brasília, de um pessoal que achava que a gente estava marchando para um governo autoritário. E aí um dia me perguntaram, eu escrevi um artigo, dei uma entrevista, escrevi um artigo, um negócio assim. Aí o cara me perguntou, né, se eu achava que o Brasil ia virar uma ditadura nas próximas 2 semanas. Isso já tem 1 mês e tanto. Eu falei, olha, eu não tenho indícios para isso, eu não posso ser responsável de dizer que vai, porque vai que não vai, né? Pois bem, de madrugada, em um ato não democrático, o cara me expulsou do grupo de WhatsApp, às 4 da manhã. Então, eu acho que o autoritarismo é uma força muito presente na nossa sociedade, às vezes presente até naqueles que querem se dizer não autoritários, né? Mas eu creio que a gente tem um processo em que algumas percepções sobre a democracia têm efetivamente mudado, né? E aí, especificamente quando a gente fala de fora, e a gente lida muito com organizações internacionais, embaixadas na Dharma e empresas que estão no exterior, a leitura de fora é que a democracia no Brasil está sendo corroída, né? A leitura de dentro é que a gente tem um processo em que o presidente, em algum sentido, está tentando apelar para lógicas populistas para se agarrar no poder. A questão é que a gente não sabe ainda se isso vai funcionar. E, em paralelo a esse processo, à medida que ele está vendo que a sua base de apoio está diminuindo, ele está apelando para a tentativa de ele ou seu grupo político, né? Não posso dizer que é ele, eu posso dizer que é o grupo político dele. O grupo político dele tem apelado para a tentativa de construir uma milícia mais organizada, uma militância mais organizada, né? Uma militância mais organizada no sentido dela ser mais orgânica, dela ter um propósito, dela ter um discurso, né? E essa militância mais organizada, de fato, é aquilo que ele acredita que vai permitir que ele se mantenha vivo do ponto de vista do jogo político, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um agradecimento, a live está muito boa, estou acompanhando enquanto almoço. Obrigado, meu velho, por estar acompanhando, obrigado. É bom também colocar elogios para mim, né? Tem uma zoação também, vai ter que arrumar um marido de aluguel para arrumar as coisas quebradas de casa. Não precisa, eu me viro bem, eu consigo arrumar as coisas, só preciso ter tempo, né? E aqui vamos mais uma pergunta de fato. Como a mídia tradicional tem reagido aos ataques do Bolsonaro e a sua posição de inimiga da presidência? Então, eu creio que a gente tem visões diferentes dentro da mídia, né? E esse é um fenômeno interessante. Eu creio que o grande dilema da mídia tradicional no Brasil é o fato de que você não tem efetivamente um consenso acerca da necessidade de liberdade de expressão ou do fato de que, à medida que o presidente ataca um órgão de imprensa, ele está atacando toda a imprensa. Isso tem sido um fenômeno interessante. E essa pergunta é muito boa nesse aspecto. Efetivamente, o que a gente tem visto, ao contrário, é que os organismos de imprensa têm entrado meio que no jogo da polarização. Então, como o presidente é muito bom em construir essa lógica de amigo e inimigo, a gente consegue visualizar que alguns veículos estão sendo colocados como amigo, e estão sendo citados pelo presidente como imparciais à medida que eles são amigos, né? E outros veículos estão sendo citados como inimigos nessa ideia de construir uma lógica de bem e mal, né? E isso me parece ser um elemento que a gente vai ter que prestar muita atenção nos próximos dias para entender direito como as conformações de força vão se derivar daí. Nesse sentido, é um fenômeno muito semelhante ao que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Onde você tem a Fox News como sendo a rede dos conservadores e dos trumpistas, dos republicanos, e a CNN que virou a rede dos democratas, dos progressistas, da turma da esquerda, né? Então isso está fazendo com que o público também assista cada vez menos coisas diferentes, o que acaba sendo uma reprodução de uma pergunta que foi feita em uma live outro dia desses,
que dizia sobre a questão dos algoritmos, né, e o comportamento nas mídias sociais. É como se, em termos de consumo de mídia, a polarização política estivesse fazendo as pessoas consumirem mais o canal A, que fala aquilo que eu quero ouvir, do que o canal B, que gera algum tipo de desconforto para mim. Que, em termos cognitivos, é uma escolha ruim, né? Mas é um processo. Vamos lá. Próxima. Acho que tem mais uma aqui. Qual sua expectativa para os próximos depoimentos? Seriam eles tão habilidosos? Então, eu creio que os depoimentos dos egressos das Forças Armadas e dos militares da ativa ainda presentes que vão ser chamados pelo ministro Celso de Mello, vai colocar à prova a tese do Moro, né? O Moro construiu uma tese da sua demissão até o depoimento. O Moro construiu uma tese muito bem articulada que visava proteger sua reputação, colocar o presidente em situação difícil do ponto de vista político. Os depoimentos dos egressos das Forças Armadas, e o general Ramos ainda está na ativa, né? O general Heleno e o general Braga Neto não, trazem um teste para essa tese. Se eles forem capazes o suficiente de prestarem depoimentos que preservem a imagem do presidente da República e, de outro lado, desqualifiquem os indícios levantados pelo Sérgio Moro, politicamente a estratégia do Moro vai ter fracassado. Agora, se eles não tiverem essa capacidade, a estratégia pode ter funcionado muito bem. E aí isso tem uma repercussão política, né? Vamos aqui mais uma. Vamos lá. Podemos concluir que a base de apoio do governo se baseia muito mais na forma do que no conteúdo? Essa relação forma e conteúdo é interessante. Me parece que a base de apoio do presidente está muito tem muito de um tipo específico de conteúdo. Eu não quero minimizar dizendo que não tem conteúdo. A questão é o tipo de conteúdo presente, né? Até o presente momento, essa base de apoio do Bolsonaro tem sido muito eficaz em construir um tipo de narrativa de confronto. E eu creio que a cola que gera o consenso dessa base é a ideia de que eles estão lutando por um tipo de país que, na mente deles, é o melhor país possível, porque é um país que vai enfrentar aquilo que eles consideram os maiores males da sociedade hoje, né? Algum tipo de falência moral, de abandono de costumes tradicionais, e isso tem sido a cola que o presidente Bolsonaro tem se colocado. Agora, é saber, e nisso vale a pena procurar depois no YouTube, eu recomendo a todos vocês, teve uma live em que estavam o ex-presidente Collor, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Michel Temer, e foi mediada pelo Nelson Jobim. Vale muito a pena assistir essa live, porque os caras dão uma percepção. Acho que o Lula estava também. Acho que estava o Lula. Acho que o Lula estava também. Esses caras dão uma percepção muito apurada da dificuldade que é manobrar recursos políticos quando você está na presidência e de quanto que é arriscado qualquer tipo de movimento. Vale a pena assistir essa live, tá? Tá no YouTube com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Cenário pós-Covid, né? Cenário pós-Covid, o que o Brasil e o mundo precisam para enfrentar um mundo cada vez mais VUCA, né? Cara, acho que a gente vai precisar construir consensos. Ontem nós fizemos uma live pela Dharma com o embaixador da União Europeia, né? E o que ele disse de maneira muito clara é que na Europa, em específico, o esforço hoje é para a construção de consenso e que o consenso, de fato, pode gerar ferramentas para se avançar nessas questões. O difícil é construir esses consensos. E aqui no nosso último comentário, porque o nosso tempo está acabando, o livro Como as Democracias Morrem é bem interessante, fala muito sobre essas questões atuais. Então, eu gosto do Como as Democracias Morrem, minha namorada gosta bem mais do que eu, em verdade, mas eu acho que ele tem insights interessantes para a gente pensar essas questões. Eu recomendaria Como as Democracias Morrem, eu recomendaria Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e eu recomendaria Presidencialismo de Coalizão, do Sérgio Abranches, que eu coloquei aqui, né, nesses últimos dias. Gente, então, pessoal, a gente está chegando ao final. Eu peço desculpas se eu não consegui responder alguma pergunta ou passei por algum comentário,
Obrigado, Hugo, pela pergunta aí. Espero ter respondido. E é isso. No mais, a gente volta a conversar aqui amanhã, ao meio-dia, né? Sempre tentando auxiliar vocês e a mim mesmo a entenderem essa conjuntura. Agradeço a presença de todos, agradeço as pessoas que estão curtindo, as pessoas que estão seguindo a gente no Instagram, no Twitter. Tem sido um fenômeno muito legal. E recomendem aos amigos, sigam o Creomar no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, né? No LinkedIn. Nós não estamos no TikTok. Sigam a Dharma no Instagram, no Twitter, no Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, né? E no YouTube. Tanto eu quanto a Dharma temos canais no YouTube, tem muito documento legal lá, muitos vídeos legais no YouTube, e nós temos 2 canaizinhos no Instagram, no Telegram. Então, se quiser receber material, vai no Telegram e tem lá Creomar de Souza e Dharma Politics, são 2 canais do Telegram abertos. Estou à disposição, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus, lavem as mãos, cuidem uns dos outros. Se puder, fique em casa. E sempre ao meio-dia, almoça comigo aqui no nosso Instagram, tá bom? É um prazer estar com vocês e saber que a gente está tentando construir juntos uma explicação e uma compreensão desses fenômenos. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Beijos, até amanhã. Tchau, tchau.